Fala pessoal, tudo bem? Professor Edward aqui. E hoje eu vou responder uma das perguntas que os alunos mais me fazem, tanto no Instagram, quanto no ao vivo, quanto os alunos do curso online, que é: como que eu estudo? Como que eu pego, eu olho para esse conteúdo e como que eu defino as metas para poder estudar e no final ser aprovado no concurso militar? Então eu vou comentar aqui algumas técnicas que funcionam sempre. Vou explicar as condições para elas funcionarem e vou dar algumas dicas também, baseado tanto na minha experiência enquanto ex-aluno preparatório para o militar, quanto na experiência como professor que eu tenho ao longo de todos esses anos aí acompanhando vários alunos, vendo algumas coisas que funcionam, outras que funcionam menos, comentar um pouquinho disso com vocês. Então a primeira coisa que eu tenho que falar é o seguinte, galera: conhecimento leva tempo e às vezes muito tempo. Entendam o seguinte, hoje eu tenho 16 anos mais ou menos de experiência estudando física, junto com outras matérias, que eu já estudei, mas 16 anos de experiência estudando física. Às vezes eu me deparo com questões que eu não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer para resolver. E eu tenho que aplicar as mesmas técnicas que eu vou ensinar para vocês para que eu seja capaz de aprender a resolver aquelas questões e resolver depois questões similares. Com vocês não vai ser diferente. Entendam que o conhecimento que vocês vão adquirir e amadurecer, ele vai levar tempo nessa última etapa, principalmente de amadurecimento. Então a primeira coisa que vocês têm que ter é resiliência. Não adianta você chegar para mim e falar: pô, professor, acabei de estudar dinâmica, aprendi tudo. Aí você vai fazer a questão, não consegue fazer nenhuma questão. Aí você fala: pô, não aprendi nada, vou estudar tudo de novo. Não, não é isso que está acontecendo. Você ler um conteúdo e ter aquela parte teórica não significa que o conhecimento seja seu já. O conhecimento está no livro, ele está no vídeo, ele está na aula do seu professor. Ele ainda não passou para você, por mais que você tenha assistido a aula, lido o livro e visto o vídeo. O conhecimento ainda não é seu. Quando que o conhecimento vai se tornar seu? Eu gosto de uma frase muito boa do Aristóteles: é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. É meio óbvio, o que ela significa, mas ela é muito mais profunda do que somente isso. Por quê? Como você aprende a fazer questões de física? Vamos ser um pouco mais específicos. Fazendo questões de física. Ah, professor, mas eu não consigo fazer nem o exemplo resolvido do livro. Bom, por que os livros trazem exemplo resolvido? Você já se parou para perguntar isso? Não é simplesmente para mostrar uma aplicação da teoria que ele acabou de apresentar para vocês. Aquele exemplo está ali resolvido para que você possa copiá-lo e começar a fazer as suas conexões neurais para que quando uma questão parecida com aquela aparecer de novo, o seu cérebro ser capaz de fazer as conexões e você conseguir resolver, ou pelo menos ter ideia de como resolver as questões. Copiar conscientemente resoluções, sejam elas onde elas estiverem, livros resolvidos, gabaritos comentados na internet, assistir vídeos de resoluções comentadas, ver PDFs, documentos, não importa. Copiar conscientemente as resoluções funciona. Por que funciona? Bom, primeiro, quando você copia conscientemente, você já estudou a matéria, você pode ainda não saber fazer o link com as resoluções. Isso é muito comum de acontecer. Você estudou a matéria toda, você não consegue fazer o exemplo 1 do livro. Isso é super normal. Isso acontece, eu diria que com todo mundo. Pouquíssimas exceções que falam: não, eu estudei a matéria toda, comecei a fazer as questões aqui. Isso é muito incomum. Tá? O mais comum é: estudei a matéria toda, não consigo fazer o exemplo 1. Ok, isso é completamente normal. O que você vai fazer? Você vai copiar as resoluções que tiverem de maneira consciente. Ou seja, você vai ler as resoluções, vai entender o passo a passo que ele fez. Eu não estou pedindo que vocês já saibam fazer aquele passo a passo. Eu quero que vocês leiam as resoluções e vejam o passo a passo. Depois, o que você vai fazer? Você vai copiar aquela resolução. Como que eu digo que é uma cópia consciente? Você não vai ficar lendo a resolução a todo momento que você está copiando. Você leu, então você aprendeu, você viu o método,
e você vai lembrar. Lembrar é a forma mais eficiente de aprendizado, porque você força os seus músculos neurais a uma atividade que eles antes não conseguiam exercer. Vou dar um exemplo. Essa questão aqui, primeiro a bolinha caiu, conservou a energia, bateu na outra bolinha, conservou a quantidade de movimento, achou as velocidades, a outra bolinha subiu, conservou a energia de novo. Questão clássica. Você não sabe resolver isso ainda, você acabou de estudar essa matéria. Então, mas você leu o gabarito. Agora você vai para copiar e você lembra, ele usou conservação de energia primeiro. Aí você vai lá e tenta conservar a energia. Putz, não lembro como é que conserva a energia. Você volta no gabarito, lê de novo e volta para sua cópia de lembrança. Não fica olhando para o gabarito, entendeu? Por quê? De novo, isso vai forçar o seu cérebro a amadurecer aquele conteúdo aplicado nas questões. Professor, eu acho que eu estou roubando. Não está. Você ainda não aprendeu, eu vou falar de uma forma grosseira, tá? Mas é só na falta de uma palavra melhor. Você ainda não tem capacidade de fazer aquilo sozinho. É só isso. E de novo, pessoal, isso não é ruim, tá? Isso é completamente normal. O que você vai fazer é pegar a ajuda de alguém que fez aquele gabarito comentado, e você vai usar essa ajuda, essa pessoa, ao seu favor. De maneira que aquele conhecimento ele passe para você e você consiga reproduzi-lo. Depois de muito tempo você fazendo essa técnica, ela vai funcionar. O que diferencia as pessoas é de quanto tempo elas precisam para que essa técnica ela se mostre eficiente para que você consiga resolver as questões sozinho. Aí varia de pessoa para pessoa, varia da habilidade técnica que a gente tem, às vezes com o conteúdo, às vezes com aquela matéria, às vezes com aquele assunto, às vezes com aquele tipo de questão. Então isso é o que varia. Mas eu garanto para vocês que essa técnica, ela funciona em 100% dos casos, dado o seu devido tempo, a sua devida proporção para cada indivíduo. Então depois que você copiou várias dessas questões, você começa a ter o conhecimento de fato, e você não vai necessariamente fazer as mesmas soluções que você copiou. O momento da cópia é para que você aprenda a habilidade técnica de como resolver aquele tipo de questão. Essa habilidade ela vai misturar ao seu conhecimento e vai misturar a sua vivência e as suas habilidades naturais, e com isso você vai começar a formular as suas próprias soluções. Então, depois de um tempo de só cópia, você só vai ler uma vez e já vai ter aquele, foi isso aqui que ele fez. Quando isso acontecer, é a primeira virada. Digamos, é o primeiro degrau que você subiu. E aí você precisa ler ainda para ter aquela ideia-chave. Mas você já consegue fazer sozinho depois que você viu a ideia-chave. A próxima etapa você já vai ter visto tantas ideias-chave que não vai ter como diferenciar. Não tem como fazer uma questão de conservação de energia que não use, digamos, conservação de energia. Você já vai ter visto tantas questões dessas que você vai olhar para o desenho e vai falar, conservar energia. Mesmo que não seja aquilo, você já vai ter a ideia. E aí você já vai tentar aquilo. Não deu certo, vou usar outra técnica, vou tentar outra coisa. E aí, a partir desse momento, você só vai olhar o gabarito, às vezes para conferir a sua solução, às vezes faltou um pedacinho ali que você não estava conseguindo resolver, um sistema, aquela parte matemática chata que às vezes complica um pouco as questões. E aí pronto, agora você aprendeu. Agora aquilo faz parte do seu arcabouço técnico para que você possa utilizar na hora da prova. Então, de novo, esse é o método mais eficaz. Ele pode ser pouco eficiente porque ele leva um certo tempo para você poder fazer e necessita que você tenha muita resiliência. Galera, você não vai aprender nada de uma hora para outra e você não vai conseguir usar o que você acabou de ler na questão do seu concurso. Com raras exceções, que provavelmente não é o nosso caso, você vai levar muito tempo para poder aprender aquele conteúdo. Pessoal, então acho que é isso. Essas são as minhas dicas e as técnicas que eu conheço que são eficientes no estudo. E como eu disse, elas não são eficientes apenas para o pré-militar. Eu uso hoje para poder fazer os meus próprios estudos. Mas ela funciona do mesmo jeito para todo mundo. É só você se dar o seu tempo necessário para que você consiga alcançar esse nível. Beleza? Galera, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo.
pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @edwardfísica.